E aí, hoje, eu tenho aqui uma organizadora de carreiras que vai nos ajudar direitinho a aproveitar melhor o tempo, a produzir cada vez mais e melhor, enfim, a organizar a nossa carreira de forma assertiva, tá? Com objetivo. Ela é gabaritadíssima e já está a postos. Aline Meroni, seja bem-vinda. Olá, alegria te receber. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. E vamos lá bater esse papo importante aí, porque todo mundo quer, as pessoas falam, inclusive no final do ano, muita paz, amor e prosperidade. Todo mundo quer prosperidade, carreira tem muito a ver com isso, né? Carreira tem a ver com prosperidade, mas eu acho que carreira tem a ver com realização. E talvez realização leve a prosperidade. Acho que a gente confunde um pouco os conceitos e acaba querendo o resultado antes do esforço. É verdade, a gente precisa fazer o esforço para ter o resultado, né? Agora, você falou de realização. E eu ouço muito que as pessoas têm que fazer aquilo que elas amam, porque é isso que vai dar certo. É verdade essa máxima? Eu acho que para cada um a realização profissional tem um peso, né? Conforme a nossa história e conforme o nosso momento de vida. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender como é que a nossa vida está organizada em todas as áreas, né? Não só profissional, porque às vezes a gente vai colocar muito peso da realização na área profissional quando tem coisas faltando em outras áreas, né? Eu não acredito muito naquela pessoa muito workaholic, que fica das, 7 da manhã até as 9 da noite trabalhando o tempo todo. Eu acho que alguma coisa ali pode estar faltando e a realização, a felicidade, o propósito, ele não vai vir necessariamente da parte profissional. Mas, obviamente, eu sou consultora de carreira e o que eu consigo ajudar é na parte profissional. Então, a primeira avaliação que eu faço é se todo o resto da vida da pessoa está, de alguma maneira, nos eixos. Perfeito. E muitas vezes você chega à conclusão de que essa pessoa está assim, trabalhando em excesso workaholic porque ela não está organizada ou porque está tentando provar alguma coisa para alguém? Como é que é isso? Eu acho que quando a gente está trabalhando e não está vendo resultados, a gente precisa entender se as outras pessoas, né, os outros componentes na nossa carreira, na nossa vida, gestor, colega, subordinado, se eles estão vendo valor, se eles estão vendo realização, se eles estão vendo resultado nesse tempo todo que a gente passa trabalhando, né? E é possível ter resultado, aliás, ter até mais resultado trabalhando menos? Eu acho que a ideia não é trabalhar menos, né? A ideia é trabalhar melhor, é entender qual é o resultado esperado do trabalho, né, da função que a gente desempenha e entregar esses resultados de uma maneira mais inteligente. Eu não diria trabalhar menos, né, como a cigarra é a formiga ali, fazer menos e tal, mas trabalhar de uma maneira mais inteligente, entender o que é esperado da gente, entender qual é a nossa qualidade de entrega em determinado momento e, a partir desse feedback, trabalhar para atingir a excelência. Então, trabalhar melhor. Na pandemia, muita gente acabou trabalhando demais e ainda continua. Tem muita gente que ainda está em home office, né? E as pessoas em home office, elas relatam que elas estão trabalhando muito. Elas falam que estão muito mais cansadas. E isso é porque falta organização? Eu acho que falta comunicação, né? Quando a gente deixa a vida profissional invadir as outras esferas da nossa vida, eu acho que com alguém está faltando comunicar que isso está passando dos limites. Às vezes os gestores, isso é verdade, eu trabalhei minha vida toda em home office, eles não têm essa percepção de que esse é o horário do almoço, esse é o horário de, colocar as crianças na cama e fazer as outras coisas da vida, mas você precisa, de alguma maneira, colocar limites, né? Limites saudáveis, nada grosseiro nem agressivo, limites combinados, mas uma rotina saudável de trabalho vai acontecer se não tiver limite. Eu costumo dizer que a diferença entre alguém bem-sucedido e alguém que não tem sucesso é a capacidade de falar não para algumas coisas. Essa palavrinha mágica, né? Ai, e quando a gente aprende a falar não, que alívio, não é verdade, Aline? E não precisa ser nada grosseiro, não precisa ser nada agressivo. Simplesmente quais são as minhas prioridades nesse momento, qual é a minha entrega prioritária, o que você quer que eu faça primeiro. E é interessante que quando a gente aprende a falar não, a pessoa que recebeu o não, ela também fica livre. Porque quando a gente fala sim para tudo, a gente faz essa pessoa refém.
né? Porque ela se sente em débito com você, porque você faz. Ela está sempre em débito, mas quando você fala, não posso, mas como a Aline falou, de um jeito amoroso, você liberta o outro, não é mais seu refém. E você mostra que você confia que o outro é capaz de fazer também, né? Eu acho que o não é a palavra mais libertadora de todas, né? Porque ele faz com que você consiga priorizar de uma maneira inteligente. E é aquilo que a gente estava falando, né? Não é trabalhar mais, trabalhar entregando mais excelência, né? Eu acho que tem uma confusão aí entre horas de trabalho e qualidade de entrega. Perfeito. Dizem que esses meninos que estão se formando, essa nova geração, está muito mais preocupada em ficar feliz, em ser feliz, do que, de fato, ter uma carreira, né, que chama atenção, ter sucesso. Eles estão preocupados com a felicidade. Como é que você vê isso? Olha, eu acho incrível. Eu acho que assim, essa geração, né, tem sido muito criticada, como se eles fossem uma geração mais soft, mais mimimi. E eu não acho nada disso. Assim, eu atendo tenho vários clientes dessa geração. Eu acho que eles são incríveis. Eles conseguem entender que eles precisam, para se manterem motivados, de desafio profissional. Que se algo não está funcionando para eles, eles podem sim fechar uma porta e partir para a próxima. Eles são muito corajosos em relação ao que eles gostam de fazer, que riscos eles vão assumir e outros que não são mais importantes para eles. E eles têm a coragem de viver a própria vida segundo os seus próprios valores. Muito bem, eu perguntei isso porque a gente tem muitas mães, muitas avós, muitos pais assistindo ao Vida Melhor com filhos jovens entrando no mercado de trabalho. E é bom atualizar essa velha geração do que está acontecendo hoje no mercado, né? Na semana passada eu recebi aqui um rapaz, engenheiro, que de repente resolveu fazer donut. Trabalhou durante um ano fazendo donut vendendo na rua e hoje ele é dono da maior rede de franquias de donut do Brasil. Isso em 3 anos. Então... Porque o sucesso não tem receita, né? Na verdade, para cada um ele vem de uma forma. Ser bem-sucedido significa tantas coisas mais do que ter uma carreira, né, de sucesso. Eu acho que é olhar para dentro e entender o que te traz essa satisfação, né? Essas profissões tradicionais, elas ainda são as mais seguras? Eu acho que segurança a gente não tem em nenhuma profissão. A gente tem na excelência de uma função bem desempenhada. E aí tanto faz a sua profissão. Eu sou advogada, trabalhei minha vida inteira em departamento jurídico. Então, assim, essa é a minha área de especialização. É uma área extremamente tradicional que vem sendo feita de uma maneira muito inovadora ultimamente. A gente tem visto o crescimento de áreas do direito que não eram tradicionais e maneiras de promover, né, o trabalho de escritórios e de advogados, até mesmo dentro do mundo corporativo, que são completamente diferentes do que tradicionalmente se vinha fazendo. Então, ao invés de olhar para as carreiras tradicionais como uma fonte de segurança, eu aconselho sempre a olhar na maneira da execução dessas carreiras, dessas funções, né, dessas novas formas de entrega, com foco no cliente interno ou no cliente externo, com foco na excelência, com foco na técnica e no conhecimento. Estudar muito é ainda muito importante? Ou trabalhar muito com excelência é o mais importante? Eu acho que estudar sempre vai ser importante. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço. É impossível alguém bem-sucedido te dizer que realmente faz isso com o menor esforço possível. Agora, existem outras coisas tão importantes quanto ser muito técnico, né? Alguém que é muito técnico, mas não entende que é o relacionamento que faz a roda girar, né? Que é o relacionamento que faz o seu cliente voltar, que faz a sua promoção acontecer, que faz com que o seu caminho dentro de uma empresa seja facilitado, né? Entender que são pessoas, no fim do dia, são pessoas que estão procurando, muitas vezes, soluções para os seus problemas, né? E que é o relacionamento, mais até do que a técnica, que vai trazer essas soluções. Aquele antigo happy hour é importante. Eu sempre acho que é importante, né? Mas eu acho que, assim, confraternização de final de ano, happy hour, acho que tem que ser natural. Eu acho que a gente não pode se forçar a ser pessoas que a gente não é e nem mas abrir espaço para conhecer, isso, né, abertura, né? Ouvir o outro, entender. Eu acho que conversas são sempre importantes. Eu acho que aquele cafezinho que a gente perdeu durante o home office, né? Na época da pandemia, ele sempre vai ajudar.
ele nunca vai atrapalhar. Olha, a gente tem perguntas dos nossos telespectadores também. Fico feliz porque assim a gente consegue entregar direitinho o que eles estão precisando no momento, tá? Então eu já vou pedir para colocar aqui na tela. Você que mandou a pergunta, muito obrigada pela sua participação. A gente vai ouvir a resposta da doutora Aline Meroni. A Mercedes de Uberlândia diz: fui demitida no começo da pandemia e tenho tentado me reinventar, porém ainda não descobri para qual lado vou. Existem dicas para me conhecer melhor? Olha, o que eu sempre sugiro a fazer é entender o que as pessoas te elogiam, no que elas te elogiam, né? E também olhar para os hobbies um pouquinho. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de cozinhar, é uma pessoa que tem atenção a processos, uma pessoa que gosta de correr, por exemplo, é uma pessoa que consegue seguir tarefas de uma maneira muito disciplinada, exatamente. Então, começar a olhar para o que ela gosta de fazer, entender quais são os atributos que ela usa fora do lado profissional e entender também no que ela é elogiada, né? Quando ela não está na sala, o que normalmente falam para ela? Ah, você é muito atenciosa, talvez seja uma boa ideia trabalhar com pessoas. Você é muito detalhista, talvez pensar em alguma coisa mais técnica, alguma coisa... Enfim, eu iria para esse lado não tendo maiores detalhes. Perfeito. Vamos lá, Mercedes, percebendo aí suas capacidades, dons e talentos, né? Lindalva da Água Branca, Paraíba. Comecei fazendo um bazar na minha garagem, tem dado muito certo. Estou pensando em abrir uma loja. Devo me arriscar ou continuar no que está dando certo? Eu acho que é uma resposta que ela vai ter que... É muito difícil a gente opinar com pouca informação, mas tem a ver com o apetite para o risco que ela tem, né? E tem a ver com reserva financeira, obviamente, né? Porque quando a gente fala em abrir um negócio, a gente fala em incertezas. Empreendedorismo é aventura. Então, cada um tem um limite de apetite para o risco, né? Financeiro e emocional até. E aí ela tem que se ouvir. Eu acho que ela tem que entender o quanto ela aguenta de tranco, assim, na verdade. Amei, né? esse conceito. Empreendedorismo é apetite para o risco, que você falou? Aventura, apetite É aventura, a gente tem que ter isso em mente, né? E tem que ter planejamento, tem que ter reserva financeira, tem que ver se aguenta, porque Tem que ver se aguenta. tem altos e baixos. Exatamente. Eu, depois de 25 anos de mundo corporativo, numa carreira que eu amava, decidi empreender para consultoria de carreira e é uma aventura, né? É uma aventura. A gente tem que se forçar fora da nossa zona de conforto. Eu sou extremamente tímida, estar aqui conversando com você já é uma superação. Nossa, de verdade. Tá maravilhosa. Nossa conversa, eu tô amando aqui. Mas é uma aventura, né? Então, assim, esse limite do que ela consegue ou não fazer é só ela que tem. Perfeito. Boa sorte, Lindalva. Sandra de São Paulo. Costumo fazer bolo de aniversário para meus parentes. Eles gostam bastante. Como saber se essa é minha vocação? Eu acho que começar cobrando por eles, né? Se eles continuarem pagando pelos seus bolos, talvez isso seja uma vocação é diferente de oportunidade profissional. Pode ser que a vocação dela seja realmente a cozinha, a culinária, né? Mas vai depender se o mercado do local está saturado, não, e vários outros fatores. Então, eu começaria colocando um preço nesses bolos e vendo se isso emplaca. Olha, gostei da dica. É prático. E eu peguei uma coisa que você falou ainda há pouco que eu achei muito interessante, até de repente da Sandra também ver. Porque você falou que quem gosta, por exemplo, de fazer alguma receita, gosta de cozinhar, gosta de processos, né? Porque é tudo etapa, né? E de seguir processos. Processo, paciência. Eu acho que a gente subestima nossos hobbies. Até para entrevista de emprego. Quando eles perguntam para a gente, o que você faz nas horas vagas? Você fica pensando, não... Pensa o que você realmente gosta de fazer e como traduzir isso em habilidades que façam sentido. O que você faz nas horas vagas? Você responde assim, ai, nada. Netflix. Fico vendo, Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer nas horas vagas. Não, ótimo, maravilhoso, mas deve ter algum outro hobby. Claro que eu tenho outros hobbies, né? Mas que é gostosinho também ficar, às vezes... necessário. É necessário. Sandra... Vai lá, coloca preço nos seus bolos, como a Aline sugeriu. Próxima pergunta já vai para a tela da Bárbara de Sorocaba. A vocação realmente interfere na pessoa ser bem-sucedida na carreira? Olha, uma pergunta difícil, né? Que as pessoas têm opiniões diferentes. Eu acho que a gente tem que pensar no que é vocação, assim, de uma maneira mais ampla. Eu, por exemplo, nunca foi meu sonho ser advogada, mas eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de ajudar a resolver problemas.
e acabou que eu fui uma advogada. Eu sou advogada, mas eu fui bem-sucedida na minha carreira. Então, vamos começar a pensar na vocação mais como habilidades e menos como um chamamento, uma coisa que é muito definida e que você só consegue fazer aquilo, senão você não vai ser feliz. Muito bem. Fiquei curiosa, qual é seu hobby, Aline? Eu sou corredora. Ah, você corre. Sim. Corre maratona. Legal. E cuida da saúde. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Cadê? Da Bárbara já foi. Mariângela, minha filha tem desejo em ingressar na carreira jurídica. Há alguma dica que você possa dar a ela? Eu acho que, em primeiro lugar, pensar um pouco fora da caixa na carreira jurídica. Pensar além dos campos tradicionais do direito. Tem muita coisa legal acontecendo na carreira jurídica que não necessariamente está dentro de um escritório tradicional. Eu acho que esse é o primeiro... Por exemplo? Direito digital, por exemplo, compliance, anticorrupção, enfim, ESG, a parte ambiental, social e de governança. Tem muita coisa acontecendo que é fora da área tradicional. Joia. Vamos lá, obrigada, Mariângela. Jéssica de São Paulo, como descobrir a vocação dos meus filhos? Existem alguns detalhes que possamos perceber quando eles ainda estão pequenos? Eu amei essa pergunta. Atenção, mamães. Isso é legal da gente observar durante todo o crescimento, né, a evolução dos nossos filhos. Mas presta atenção nas dicas, porque aí você já vai ficar mais atenta. Eu achei essa pergunta maravilhosa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado em pensar em vocação quando a gente ainda tem crianças pequenas, porque isso pode mudar muito. Então, eu evitaria colocá-los em caixinhas, conforme os interesses que eles apresentam, né, na infância. Pode ser que eles cresçam e mudem de interesse, né? Mas eu, como mãe, sempre sugiro em fomentar, em alimentar todos os interesses que meus filhos tenham. Então, assim, a aula de música, na medida da possibilidade, quer fazer? Vai fazer. Uma luta, se interessou? Vai fazer. Um idioma? Vai fazer. Então, na medida da possibilidade, atender, né, a essa curiosidade infantil, para que eles também possam exercitar todas essas curiosidades, todas essas habilidades, para depois escolher melhor. Mas eu evitaria colocar em caixinha. Tá, mas é legal a gente observar, por exemplo, se a criança é muito comunicativa, se a criança é muito quietinha, ele gosta de fazer desenho pequenininho, se a criança gosta desses processos, gosta de jogar coisas que têm etapas. Isso é interessante para a gente ir conhecendo o filho? Eu acho que é interessante, mas assim, como mãe, eu acho que isso muda muito ao longo das fases da criança. São fases, né? Uma criança, às vezes, muito comunicativa na primeira infância, pode se tornar um adolescente mais introspectivo e vice-versa. Então, eu acho que a gente tem que alimentar as curiosidades dos nossos filhos sem rotulá-los. Maravilha. Adorei nosso bate-papo. Eu que adorei, muito obrigada. Muito bom, né, gente? A gente vai aprendendo, eu falo. As pessoas passam pela nossa vida, deixam um pouco de si, levam um pouco da gente, a gente aprende, essa troca é muito rica. Doutora Aline Meroni, consultora de carreira, ela está no aline.meroni, é assim mesmo que fala, É isso mesmo. E no Facebook, aline.meroni também, tem canal no YouTube. E aí você pode mandar um WhatsApp, se você quiser, uma consultoria no 119-8959-2734. 8959-2734. E o site alinemeroni.com.br. Muito obrigada. Prazer em te conhecer, te receber. Até a próxima, viu? Obrigada.